Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje, a convidada para comentar o evangelho deste domingo é a Kelly, o evangelho de São Marcos. Esteja aqui com a gente, acompanhe, convide seus amigos, compartilhe esta live, comente, participe, fique à vontade. Kelly. Esperando ela entrar. Kelly, é só você aceitar o convite porque eu já mandei. Kelly, é só aceitar o convite porque eu já mandei. Mandei de novo. Olá, Oi, boa tarde, tudo bem? tudo bem? Santo Domingo, Thaisa. Tá me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Que bom. Tá Então, tudo pessoal, certo? tudo. Então, gente, a gente está fazendo todos os domingos o comentário do Evangelho, né? E cada domingo a gente traz um convidado, a participação de alguém para contar, né, a sua experiência, né, com a palavra e também o que a pessoa entendeu. Mas a gente também traz, claro, o que os santos falaram, né, o magistério da igreja, o comentário dos santos. E hoje a Kelly vai ler para a gente e fazer um comentário. Antes a gente vai fazer uma oração, né? Vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Vamos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pode ler o Evangelho, Kelly, fica à vontade. Então, vamos lá. Santo Domingo da gente, né? Viemos aqui comentar o Evangelho do dia e vamos compartilhar, né? Vamos nos alimentar da palavra de Deus. E dizem, né, que um domingo sem ir à missa é uma semana sem graça, né? É, Então, vamos nos alimentarmos e vamos nos desligar, né, de coisas externas e vamos nos alimentar do Senhor. Então, nesse domingo, né, São Marcos, o capítulo 6, versículo do 30 ao 34. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram a partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí você vai começar o comentário, eu começo.
Como é que tá? É, o Jefferson falou que era para você se apresentar antes, né? Eu já estava me esquecendo. De qual denominação você era, a sua história até chegar na igreja, mas bem resumido, não é um testemunho, é só para se apresentar mesmo. Antes a gente, aí depois a gente comenta. Tá certo. Salve Maria, né? Meu nome é Kelly, eu sou ex-protestante também, né? Minha conversão foi esse ano. Eu era da Igreja Universal. Eu passei por várias denominações, mas a igreja mesmo que eu batizei e foi onde aprendi, né? Essa vida cristã com Jesus e passei mais tempo foi a Universal. As outras foram só pequenos tempos, né? Menos de um ano, por poucos meses. Então, a minha conversão ao catolicismo foi nesse ano, em abril. Eu me batizei no dia 3 de abril desse ano. E aqui estamos, né? Depois que a gente é batizado, a gente passa para o outro lado, igual vamos comentar agora. Vamos ali colocar a mão na massa, né? É, De fato. E de, na verdade, né? E de pregar o evangelho e estou aqui, eu e a Thaís e tantos outros que estão aqui nesse apostolado, que vão estar, você que está aí assistindo, que talvez ainda não se decidiu, ou você que já se decidiu, mas a gente sempre está renovando, né, o nosso compromisso. sim. Então, o evangelho de hoje, tanto a primeira leitura quanto os salmos, né, se encaixam, né? Isso daí é padrão, né? A primeira leitura, ela sempre tem uma conexão com os salmos, o evangelho. E você tem aí o livro de a primeira leitura? Não, não tenho. Eu tenho, Tá. na verdade, eu anotei, né? Eu fiz uma pequena anotação porque é grande, né, o texto, mas a gente pode colocar. Fala, lê também porque tem muita conexão. Sim, sim. Vamos lá. Me diz aí o Jeremias, né? Eu acho que é. É que agora não tem como eu pesquisar. Eu li no meu celular, mas eu não sei exatamente. Se você não tiver, não Não tem anotei. problema. Eu só anotei, né? Porque como faz conexão, né? A primeira, a segunda leitura, os Salmos, o Evangelho, então eu peguei os pontos que eu vou estar fazendo os comentários baseado na homilia do Padre Paulo Ricardo, então eu consegui pegar todos, mas aí todos que estão aqui, né, na live, acredito que já meditaram, já leram, né? A gente vai compartilhar e dar mais luz, né? E que essa homilia, que esse evangelho fique presente nas nossas vidas, porque antes da minha conversão, né, quando a gente estudava a Bíblia, lia, era uma coisa tão assim, parecia um livro, né, a Bíblia é um livro, e a gente ainda criticava os católicos que achava-se que não lia a Bíblia, né? Nós aqui éramos os conhecedores da Bíblia. E aí, a partir do momento que a gente se torna católico, que a gente, né, começa a aprender, né, essas doutrinas de fato, que é a palavra de Deus, nossa, esses pequenos versículos, esses pequenos evangelhos, né, estudos da palavra se tornam algo, uma dimensão tão grande que no outro dia já tem outro evangelho para se meditar e é tão intenso que você ainda fica, nossa, como que eu não vi isso? Nossa, é isso mesmo. Então é muito interessante, né, quando os nossos sacerdotes nos iluminam, né? Porque quando a gente vai ler das nossas interpretações, infelizmente a É gente uma cai nesse pobreza, erro. né? A gente cai nesse erro. Ah, e você lê assim os comentários dos santos, assim, realmente é uma dimensão. Tem vários níveis, né, de interpretação. E o texto ele ganha assim uma profundidade que a gente, se a gente lê só assim corrido, assim, sem se aprofundar, a gente não consegue extrair toda a riqueza que o texto tem. Sim. E até mesmo os significados, né, e tudo mais. Pode comentar, pode fazer suas anotações, falar aí o que você trouxe. Então, vamos lá. Só dando um breve comentário assim ao meu forma de estudo, né? Que antes, após a minha conversão, eu passei por várias etapas em questão do estudo da palavra, né? Eu comecei com aquele tradicional que todo mundo quer, ler a Bíblia em um ano. Então, eu peguei uma cartilhazinha,
tem aí todos os dias, tinha lá os livros, os evangelhos que tinha que ser ler, o catecismo, e eu comecei, mas não durou muitos dias, que eu não consegui levar adiante. Depois fiquei tentando continuar estudando, mas não deu certo. Então cheguei à conclusão, não, vou meditar nas homilias diárias, né? E aí não só ouvir, né? Meditar escrito também, né? Então, no domingo passado, né? Jesus envia os discípulos para as missões, né? E aí já nesse domingo eles estão retornando dessas missões que Jesus os enviou. Então tem aquele o id, não, vinde e o id, né? Então por aí a gente já começa a ter uma luz, né? Assim, Jesus já vem com algo extraordinário, né? Esse envio e esse retorno. E aí, agora no Evangelho de São Marcos, ovelha sem pastor é uma ovelha perdida, né? Então, as ovelhas que não têm o seu pastor, né? Para as guiar, né? A gente está falando aqui referente aos nossos sacerdotes, né? Ao magistério da igreja. Claro, o pastor principal é nosso Senhor, mas aí, né? Deus determinou que tivesse alguém para nos ajudarmos nessa caminhada, né, em direção ao seu encontro, né? Agora nós estamos no ID, né? Logo, logo vamos voltar, nos encontrar com o nosso Senhor no belo julgamento final e contar, como já começa aqui no primeiro versículo, contar o que a gente fez, o que a gente ensinou. Então, assim, se essa ovelha ela está perdida, né? Ela está morta fisicamente e espiritualmente, porque não tem quem zele por ela. Né? Então, quando eu li, quando eu ouvi essa homilia, né, eles nos ensinaram muito pelos sacerdotes, né, o que os sacerdotes devem fazer por nós, ovelhas. Mas eu olhei para o outro lado, né? Eu só puxei muito para nós, né? O que nós, como leigos, estamos fazendo, né? Pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, né? A gente quer muito receber graças, ensinamento, conhecimento e ficamos só para a gente, né? Não sabemos compartilhar ou então damos um péssimo testemunho do que Jesus nos deu, né? Então, se no domingo passado Jesus os enviou, né? Ensinou o que deveria ser feito, expulsar demônios, pegar o evangelho, curar enfermos. E aí, quando esses discípulos, né, os apóstolos voltam, né, o que vamos contar? Então, todos os dias, quando a gente faz nosso exame de consciência, a gente vai contar ali o que a gente fez, né? E o que ensinamos. Então, esse exame de consciência, quando eu fazia sem ser meditada, só mesmo à luz da minha consciência, só tentando lembrar, eu nunca achava nada de errado que eu tinha feito. Eu nunca achava, nossa, hoje eu fiz tudo. Hoje eu rezei, hoje eu não. Mas aí depois eu, não, tá errado. Tá erradíssimo. Como que eu não fiz nada de errado hoje? Não tem como. Depois que eu passei a. Não, tá errado. Então vou meditar mais, vou olhar para dentro de mim e ver o que foi que eu fiz. Aí eu comecei a enxergar, né? Minha falta de paciência naquele dia, né? Eu fiquei murmurando, ai meu Deus, hoje eu tenho que rezar de novo, ai meu Deus, isso, aquilo, outro. Então eu comecei a ver minhas falhas, né? Então quando eu começo a contar a Jesus o que eu fiz e o que eu ensinei, eu começo a ver as minhas próprias falhas, né? E aí, lá na primeira leitura de Jeremias, né? Fala assim: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Então, né, a homilia de hoje, os padres falam, né, em relação aos sacerdotes, né, isso, eles voltam muito para isso, então a gente não pode ficar olhando para o padre condenando, ai, eu lembrei desse padre que faz isso, isso. Não, eu olhei muito, foi para mim mesmo, né? O que eu estou fazendo pós minha conversão, e talvez eu estou, né, dispersando outras pessoas que estão do lado de lá, né, nossos irmãos separados, né, o que eu estou fazendo. Então, eu puxei muito para nós leigos, né, para mim. Então, assim, eu fiquei, nossa, eita Jesus, assim logo de uma vez, né? É muita coisa. Sim, tem Quer comentar? pessoas que elas esperam, né, muito do clero. Sim, eles têm esse dever de apacentar, como foi dito hoje no Evangelho, né? Só que quando você tem uma deficiência ou não tem um bom padre na sua cidade, né, que faça
uma boa missa, celebra uma boa missa e uma boa homilia, é seu dever de ir até Cristo e de buscar Ele, né? De se alimentar da sua palavra. E graças a Deus a gente tem as leituras espirituais, né? Através dos livros dos santos, dos escritos e da vida dos santos, para a gente se alimentar. A gente tem muitos bons livros, gente. A gente tem uma riqueza muito, muito grande. E a gente também tem bons padres na internet que a gente pode estudar, que a gente pode é, aprender, né? E se alimentar, né? Por exemplo, o Padre Paulo Ricardo, né? Quando você tem essa deficiência, às vezes, né, na sua paróquia. E aqui eu vou comentar aqui o que os padres da igreja primitiva falavam, né? Os padres apostólicos e da era patrística. Então, primeiro comentário, né, depois desse evangelho, é que assim, depois de narrar a morte de João, o evangelista narra as coisas que Cristo fez com seus discípulos depois da morte de João, dizendo: tendo os apóstolos voltado a Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Aí aqui, Jerônimo. Pois retornaram ao local de onde saem os rios. Sempre os que são enviados dão graças a Deus por tudo aquilo que receberam. O Teofilacto Diócrida. Aprendamos também nós, quando somos enviados a algum ministério, a não nos alongarmos e a não ultrapassarmos os limites do dever que nos foi confiado, mas a ir muitas vezes ter com quem nos enviou e anunciar-lhes tudo o que fizemos e ensinamos. Então ele está dando aqui um conselho para quem é missionário, né? Muitas pessoas que vão aí, muitos santos que catequizaram, né? Países do zero, como aqui no Brasil, o São José de Anchieta, né? Porque a gente, quando é protestante, a gente acha que evangelização é sair na rua, ficar fazendo proselitismo, batendo de porta em porta. E a gente tem na cabeça que é tirar a pessoa do catolicismo e convertê-la para a nossa igreja. Isso é a missão, fazer missão, evangelização, né? E quando, na verdade, a maioria das pessoas já são batizadas e já são cristãs, já entraram no corpo de Cristo. Ela só tem que alimentar essa fé, crescer na vida espiritual, receber os demais sacramentos. Ela só tem que alimentar, mas ela já foi inserida, ela não tem que ser evangelizada. Claro, ela não tem que mudar de religião, né? Se converter a alguma religião para conhecer Cristo. Ela tem que se aprofundar na sua fé, crescer em conhecimento, em graça, né? Indo, participando da Santa Missa, da Eucaristia, dos sacramentos. É isso. E a gente, quando era protestante, a gente tinha um conceito totalmente diferente, né? Mas os países, eles foram civilizados pela Igreja Católica, a grande maioria, né? O Brasil é um deles, né? A terra de Santa Cruz, né? A fé só precisa ser reavivada, né? As pessoas elas só precisam se voltar para Cristo. E aí que entra os pastores, que precisam pregar, que precisam apacentar. Mas aí, por outro lado, a gente também tem uma crise, né? Não é todo mundo que tem assim uma boa um bom padre para ensinar a palavra de Deus, né? Para instruir na palavra. A gente sabe disso, mas você não fica isento. Você não pode colocar a culpa no padre pela sua falta de zelo com as coisas de Deus. É a gente que tem que pedir a fé, a gente que tem que pedir a perseverança final, a gente que tem que buscar. Porque se a gente não buscar, igual o Padre Paulo Ricardo faz, você não precisa fazer nada. Só de não fazer nada, você já está indo para o inferno. Sim, é Tem verdade. gente, tem gente que fala assim, nossa, mas eu não bebo, eu não fumo, como se isso fosse errado. Eu não mato ninguém, eu não roubo. Nossa, eu não faço nada de errado. Mas É igual é diz, né? De bonzinho o inferno está cheio, né? de boas intenções. Mas você tem que saber o que Deus espera de você, não é o que você acha. É verdade. E aí E aqui, também.
gente só hoje em dia, né? A gente tem muito da internet, né? A gente sabe que tem cidades pequenas que pode ser que não tenha bons sacerdotes mesmo para estar orientando, mas quando a gente quer coisas hoje em dia, né, nesse mundo secular, atrás de estudo, de conhecimento, de pós-graduações, de doutorados, isso, aquilo, outro, a gente faz muito esforço para conseguir, né, materiais bons, pessoas especialistas em determinadas áreas, mas na nossa fé a gente não faz isso, né? Então, se na sua região onde você mora não tem bons sacerdotes, enfim, é carente ainda, né? Por que não fazer esse esforço? E o primeiro deles, por que não se esforçar em orações, em penitências, pedir de fato, né? Que o Senhor, porque o Mande. Senhor não vai falar, não é porque Deus está ciente ali de uma boa sabedoria, né, da igreja, por parte daquele sacerdote, que Deus vai deixar, né, suas ovelhas ali largadas, enfim, à mercê. Deus vai cuidar delas. E nós, na nossa posição, né, de filhos, de chamados, precisamos colocar isso em oração, né? Rezar muito. Então, assim, para se rezar não precisa de um sacerdote, né? Que oriente, minha filha, vai rezar, né? Não se precisa, né? Então, assim, o primeiro deles é a oração, vida de oração. Né? Então, a gente sempre fica jogando a culpa para o outro. Mas eu fiz esse erro por conta que o sacerdote tal faz isso, ou porque naquela igreja tem um monte de coisa errada, é por isso que eu não vou lá naquela missa. É por isso que eu não estou indo dia de domingo, porque para me passar raiva lá eu não vou. É por isso que eu assisto online, porque por isso, por aquilo. Enfim, a gente joga sempre para o outro e não assume as nossas próprias, né, responsabilidades, né? Isso, exatamente. E às vezes você pode usar isso, às vezes não. Você pode usar como mortificação, como penitência. Você entrega um abuso, você entrega o desleixo. E às vezes Deus usa isso também para o seu próprio bem, né? Para ver se você está ali por amor a Ele. Você está suportando todas essas coisas que você vê que estão às vezes erradas, né? Mas você está ali por Ele, porque você importa mais você receber Ele do que todas as outras coisas que acontecem na missa ou no o padre, né? Que seja às vezes ruim. Sim, sim, Você mostra que Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. é verdade. Ó, citando aí um exemplo, já aproveitando para encaixar aqui, no começo da minha conversão, a gente fica totalmente perdida. A gente não sabe que paróquia é ir, que padre que é bom, que não é, que pessoas que podem pedir ajuda. A gente fica realmente perdida. A gente estava perdida do lado de lá, e quando a gente chega, a gente fica ali, né, meio que vagando por um tempo até Jesus né, descer que são uma providência. Então, assim, se não tiver um esforço seu, não, eu quero conhecer a verdade, eu quero, né? Eu quero Jesus, eu quero conhecer, eu quero ouvir, eu quero te ver. Então, Jesus faz com que essa verdade seja, né, vista, seja clara. Então, a gente fica do lado de lá e quando vem, fica muito claro, né? Essa questão das ovelhas perdidas. E aí eu não consigo ficar, como muita gente faz, apontando o dedo para os sacerdotes, né? Enfim, quem somos nós para ficar fazendo isso? Até porque nem santa a gente é. A gente tem nossas falhas, né? Também. Então, jamais, né? Tá? Esse padre faz Sim. isso. E tem que tomar muito cuidado para não se colocar como superior, né? Porque às vezes você fica só apontando os erros do padre, da liturgia, da igreja, e você se acha o santarrão, você é melhor que todo mundo, né? Você não tem defeito. Né? As coisas têm que ser do jeito que você quer. As coisas têm que andar do jeito que você acha que deve. Isso é muita arrogância, é soberba. Sim, sim. E aí no evangelho, nosso evangelho de hoje, se for para falar assim uma palavra que vai ficar ali cravada para a gente meditar hoje, até a próxima homilia de amanhã, é a obediência, né? Então, ó, Jesus, ele é o médico dos médicos e ele precisa dos enfermeiros, que são os apóstolos, né? Para que se apliquem esse medicamento. Se Jesus escolheu a dedo os 12, né? Os 12 discípulos, os apóstolos, né? Por que que eu vou criticar, né, a escolha de Nosso Senhor, embora
ele e Deus, né? Ele vai ter ali o seu juízo ali com Deus, as suas, né? Ele vai prestar contas com o Senhor. Eu não posso ficar lá e apontar dedo para sacerdote, né? Então, assim, agora trazendo para a gente, se Jesus nos trouxe, nos chamou, nos resgatou e revelou toda essa verdade, né? Por que que eu vou ficar me escondendo, né? Porque aí a gente é chamado, né? A gente se esconde ali pra gente. A gente tem medo de se expor, de falar a verdade que a nossa igreja, né? Que é necessário ser vivido, né? Falar de fato a verdade. A gente fica enfeitando a verdade. Eu vou citar um exemplo do enfeitar a verdade em relação a vida, né, em relação aí ao patrimônio, abertura à vida, um exemplo aqui para que a gente possa se envolver no Evangelho. A gente sabe que após o matrimônio a gente tem que ficar aberto à vida, a gente tem que viver livre, a gente, né, vai ficar nas mãos do Senhor se aquele matrimônio vai frutificar com filhos biológicos ou não. E aí a gente, da nossa parte, fala o que para o outro? Aí a gente fica enfeitando, né? Ah, mas aí tem um método que a igreja não aprova, mas aí você pode usar em caso justo. Ou seja, ela não fala de fato logo a verdade. A pessoa fica enfeitando uma coisa na mente dela e aí começa, né? Sabe o Essas que coisas. eu já vi também esse negócio de enfeitar? Padre que não fala para você se confessar com base em 10 mandamentos, mas nas bem-aventuranças. Por quê? Os 10 mandamentos é muito severo, né? Vamos passar uma imagem de Deus bonzinho, né? De pode tudo, de não vamos ocultar esse atributo da justiça, né? De Deus. Porque ele é amor, mas ele também é justiça. Ele repreende, mas ele também ama e educa. Então, às vezes a É pessoa quer verdade. camuflar, né? Não, isso aqui é muito extremo, é muito pesado para as pessoas ouvirem, Ficar né? bem, né, com todo mundo. Ai, não, eu vou, né? Vão ali ficar no meu pé, vão me criticar, vão falar mal de mim. Então a gente quer estar bem dos dois lados. Não, eu estou aqui. Eu também não estou, né, cutucando aqui o leão com vara curta, né? Eu estou bem aqui. Eu agrado todo mundo. Então a gente, como cristão, né, começa a enfeitar, a mentir, porque vamos resumir a palavra, a gente fica mentindo para os outros, não fala a verdade, ou seja, a gente está enganando o outro, correndo o risco daquela alma se perder por conta dos nossos atos, das nossas palavras, e ainda mais na internet. A internet, ela é boa, mas ela também tem seus perigos, porque como tudo cria uma dimensão muito grande, aí você vem e fala de um assunto da igreja que tem que ser dito logo verdadeiramente, doa quem doer, se acha que é bom, que não é, que aceite ou não. Aí você fica enfeitando, então você perde a sua alma e ainda perde tantas outras junto. E aí vem e mete o dedo na cara dos santos padres, né? Fica algo tão contraditório. E aí, dando continuidade aqui, que eu já falei, né? Que Deus separou esses 12, constituiu esses 12, e a partir daí, né, é que vem nós, né? Então, esses 12, eles vão ser enviados, né? E, e igual a gente, né? Somos enviados na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho, né? E aí o que que a gente tem feito lá, né? Nesses ambientes? A pessoa olha para você e ela vê o que em você, né? Que destaca, não, essa pessoa aqui ela é católica, né? Então, assim, o que quando Jesus nos envia depois do batismo, depois de crismados, né? Depois de receber os sacramentos, quando Jesus nos envia agora ao mundo, e aí, aonde nós estamos, de acordo com as nossas vocações, o que estamos fazendo lá, né? Porque à noite vamos voltar, vamos fazer o nosso exame de consciência. E aí, ensinar o quê? Ensinamos o quê? Dissemos o quê, né? Em questão, só vamos ensinar e, e passar esse id, né, de Jesus, se a gente tiver um convívio com o nosso Senhor. Não adianta a gente ler aqui esse evangelho e ficar postando na internet, né? O versículo que eu achei lindo, esse aqui eu vou já postar e vou botar uma foto bem bonita minha. Aí eu não tenho convívio com o nosso Senhor, eu não tenho vida de oração, eu não pratico, não vivo os sacramentos, né?
eu não me mortifico, eu não faço penitência, eu faço nada. Como que eu vou transmitir algo, né, para o outro? Como que o outro vai perceber? Não tem como perceber, a gente fica igual, como todo mundo, como uma pessoa que não conhece a verdade, como alguém que supostamente deveria conhecer a verdade. A gente fica igual, porque essa vida de oração, essa vida de entrega ao nosso Senhor, ela faz toda a diferença. Mesmo que você não abra a boca, né? Em qualquer ato que você fizer, vai demonstrar uma diferença. Não, aquela pessoa vive de uma forma diferente. Esse mundo tá louco e essa pessoa vive de um jeito muito diferente. O que está acontecendo? Que ou eu tô louca, ou ela não é daqui, ela é o próprio ET, ou extraterrestre lá. Então é isso, né? Quando eu fiquei lendo, eu releio umas 2 vezes, eu ouço as homilias umas 2 vezes, porque o choque é tão grande, né? E é só um pouquinho, né? Só são 4 versículos. E eu fico, nossa senhora, Jesus vem mesmo assim, ó. E aí vai, até que arrebenta o nosso coração e digo, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Então, a nossa conversão, ela é diária, né? Essa reconversão. Então, amanhã a gente vai ouvir o evangelho de novo, a homilia, e mais outra porrada na gente, né? Para Isso, acordar mesmo. A gente está no mundo que a gente é. está dormindo. A gente está dormindo, né? E você percebe também, ô Kelly, que o católico, ele prega mais o evangelho com a vida dele do que quando a gente era protestante, que era mais de proselitismo, de convencer a pessoa de ir para a nossa igreja. Porque você pode até Sim, ver que a maioria dos católicos da internet, eles quase nem falam da igreja. sim, Assim, sim. principalmente esses influencers aí, né? Eles vivem a vida deles naturalmente, mas assim, de um modo cristão, que as pessoas querem saber por que elas são felizes, por que elas são inteligentes, o que elas têm, né? Por que elas são tão assim, diferentes? Qual que é o segredo? E elas nem ficam assim, colocando texto, versículo, elas nem colocam. Sim, Às vezes o que escapa da igreja é uma coisa ou outra, porque está relacionada à educação ou alguma outra coisa, mas não é uma coisa assim, explícita ou uma coisa que fica pedante, sabe? Que fica querendo convencer pelo argumento, ou pelo muito falar, pelo muito repetir. Não é. É por isso que tem, acho que São Francisco que fala, né? Pregue se necessário use palavras, porque é isso que elas fazem, né? Elas vivem a vida de um modo cristão e as pessoas acabam querendo saber, naturalmente. então, eu fui pega exatamente o que esses discípulos foram fazer. Foram pregar, foram curar enfermos, expulsar demônios. E aí, quando eu comecei a ver a vida de católicos, e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Aonde que eu estou? Porque eu nunca vi isso. Eu nunca vi tamanha paciência para cuidar de X número de crianças, tamanha paciência para lidar com o seu eu no seu dia a dia, porque fica nesse negócio do amor próprio, aí eu. Quando você vai para sua rotina do dia a dia, não existe isso, se você não se doa para o outro. Então, a gente vê escancaradamente a caridade que a pessoa tem com o outro, a forma de viver, de falar, enfim, trazer a saúde de situações difíceis, não são situações simples, e você chega à conclusão, ali tem Jesus, de fato, né? Ela não precisa me contar tudo que está aqui, ela vive isso daqui. E eu quero um pouquinho disso também. Então, foi por conta disso que eu fui atraída. Então, alguém estava ali rezando, né? Exercendo a caridade, fazendo o ID, né? E quando ela Vivendo. voltou, ela me trouxe para Jesus. E aqui estamos nós. Vamos ser enviados também. A gente está voltando com quem? A gente está voltando para dizer o quê? Né? Então, E a a gente gente, assim como os discípulos, a gente se encontra com Jesus. Eles acabaram de voltar e a gente também. A gente, quando volta da sim, missa, a gente se encontra com o próprio Deus. A gente tem que anunciar. Por isso que no final da missa fala em de paz, que o Senhor vos acompanhe e alguma coisa assim, anuncie, né, o evangelho com a vossa vida, né? E, e a gente se encontra, por isso que quando a gente recebe o crisma, a gente é outros apóstolos, né? A gente somos chamados a anunciar, a ser outros discípulos. E quando a gente fala assim, quando a gente era protestante, a gente falava assim, não olha para os homens, vai por Jesus. E isso é muito mais verdade na Igreja Católica, muito mais porque de fato ali é o próprio Cristo.
E a gente tem que ir por ele, porque realmente é ele ali. Pode estar caindo o mundo à sua volta ali, né? Mas é ele ali que se dá, né? O próprio amor se dando a nós. Isso. E aí o Padre Paulo vai falando, né? Vai narrando, vai nos dando luz ao Evangelho. E ele fala um momento assim que eu achei, até anotei. O que é o discípulo, né? Um discípulo, né? Ele vive em silêncio, né? Porque ele está ouvindo, ele está atento ao que nosso Senhor está falando, né? Então, o coração de um discípulo é silêncio, é um recolhimento, é aquela vida de oração. Então, ele tem primeiro uma convivência com nosso Senhor, ele precisa aprender, que foi igual no domingo passado, né? A gente precisa estar com Jesus, aprender, porque até chegar esse momento deles irem pregar e retornar, tem um tempo, eles passaram um tempo aprendendo de nosso Senhor, ouvindo as parábolas, aprendendo o que nosso Senhor estava ensinando, para depois ir exercer aquilo que nosso Senhor ordenou, mandou, né? Então, assim, um coração de um discípulo é obediente, né? Somos obedientes, estamos obedecendo, não importa, é sim ou não, não tem como enfeitar. Ah, mas a igreja fala isso, mas eu faço assim, eu acho que está certo. E você acha que está certo, mas a igreja ela não é duvidosa, não existe meios termos, né? Então, assim, somos obedientes, estamos obedecendo, estamos cumprindo com o nosso dever, o nosso chamado, né? Então, fica essa meditação para a gente. Quando a gente está comentando aqui, a gente já está, né, trazendo para a gente também, porque é Primeiro a gente importante. pega pra gente, né? Exatamente, a gente somos as primeiras, os primeiros a consumir isso e tentar, né? Porque a gente fala assim, é tão bonito, é tão simples, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê, a gente pede a graça para conseguir obedecer. Porque não é fácil, né? Ser católico não é fácil. É por isso que a gente se torna protestantes. Quando eu falo protestantes, nem sempre eu falo da outra religião, eu falo da igreja mesmo. Nós católicos ficamos protestando contra as leis da igreja, contra os mandamentos do nosso Senhor. Ah, mas também é demais. Ai, não, mas isso também é muito. Ai, mas a gente fica, né, com essas coisinhas que não vai levar a lugar algum, né? Infelizmente, a gente quer mudar as leis, a gente quer mudar as doutrinas, a gente quer nossos achismos, e a gente tem que estar perto de Jesus. E aí o coração de um apóstolo, né? Ele é também obediente, ele vai, né? Ele faz exatamente o que nosso Senhor enviou. Então, ele fala até assim, ó, que um apóstolo, ele é um representante, né? Ele é um embaixado, né? Ele fala em nome de alguém que enviou. Quem nos enviou? Nosso Senhor. Então, a gente vai e fala em nome do nosso Senhor. A gente não fala o que a gente acha que a gente está pensando. E eu e a Thais está falando aqui não é coisas nossas, né? Então a gente só está falando que os santos padres que nosso Senhor mandou, a gente está só reproduzindo, A gente só é né? papagaio. Exatamente, a gente está reproduzindo para que se chegue em outros corações e vejam o que nosso Senhor está falando. Não é aquele telefone sem fio, né? É realmente aquele canal mesmo que vai de encontro. Então a gente não fala nossas opiniões, a gente simplesmente repete. E a gente fala em nome de Cristo, a gente vai em nome de Cristo, né? E a gente obedece em nome dele. Então, as nossas opiniões, elas são aniquiladas. A gente não pode estar nem com a nossa opinião, a gente só vai, né? Só obedece. E tem uma coisa, né, que o coração do discípulo, a gente se espelha também na vida dos santos, né? Então, a gente olha para o nosso Senhor, aí vem os apóstolos e vem a vida dos santos. Por quê? Eles tiveram uma vida igual à nossa. Casados, filhos ou não, jovens, crianças, idosos, enfermidades, infertilidades, enfim, tudo que a gente vive, né? E o que eles fizeram, que eles conseguiram, né? Qual foram os meios que eles usaram, como que eles conseguiram chegar nessa graça que a gente está buscando agora, né? É através de nosso Senhor, obediência, né? É fácil a gente falar obediência, parece ser tão fácil, mas não é, né? Porque principalmente a gente que vem de outras religiões, a gente vem cheia de costumes, de coisinhas ainda, que precisamos A desapegar, a gente gente é precisa o ser. próprio Papa, né?
A gente é o próprio Papa, a gente, né? A gente mesmo né, que escreveu a Bíblia, foram nós, e aí, enfim, aí fica toda essa coisa para nos desfazermos, nos fazermos como pequenos, porque o mundo prega o amor próprio, essa autossuficiência, né, essa sabedoria que vem, né, do homem, e aí não dá, porque quando a gente chega perto do nosso Senhor, ele é simples, é nos detalhes. Aí não bate, aí por isso que é difícil no nosso dia a dia. Em questão da obediência, né? Obedecer o certo, porque tem aquela obediência que você só quer obedecer aquilo que lhe convém. Ah, eu vivo do meu jeito errado, eu tô junta com uma pessoa, mas eu só tô junta com ele, mas ele nunca teve outro relacionamento, mas a gente vai pra missa todos os domingos, e ele é uma boa pessoa, né? A gente nunca fez o mal para ninguém. Então, assim, eu acho que a igreja, uma hora ou outra, devia ter uma lei, né? Que aprovasse, enfim, não sei. Gente, olha nossos pensamentos. A gente quer obedecer uma coisa, que a gente vive de uma forma errada, e a gente quer ouvir alguma coisa que vá de encontro com os nossos pensamentos errados. Então tem isso, obedecer o certo. O certo é o certo. Junto não é matrimônio, né? Junto mesmo, enfim, pode inventar o que quiser, pode enfeitar a sua história do jeito que você achar melhor, mas o certo é o certo, né? Ou se separa logo, né? Ou então você já sabe o destino final disso, né? Pode nem, enfim. Então, assim, o evangelho de hoje, né, como todos os dias, é sempre algo extraordinário, né? A gente E fica, a meu gente Deus, sempre tem que fazer isso, né? Ruminar, mastigar, porque senão a gente não extrai toda a sabedoria e o aprendizado que tem no texto, né? Do que o Cristo nos fala, porque isso aqui não é uma letra morta, né? Ela é sempre viva, ela é sempre atual. Ele está falando para nós, falou para eles e fala para nós. exatamente. E aí tem a palavra, né? O alimento, e aí se completa na Eucaristia, né? E aí você está ali nutrido, alimentado, e aí você precisa, né, compartilhar com os demais. Então, assim, como já disse, muita gente fala que católico, a Bíblia pega poeira, a Bíblia está aberta lá só nos Salmos, fica pegando poeira, e a Bíblia do católico é só olhar para a imagem. Gente, como que é só olhar para a imagem? Não tem como. A nossa igreja, né? Gente, assim, eu falo assim, de todas as graças que nós católicos podemos ter, né? Enfim, de tudo, a melhor de todas, a incomparável. Se Jesus não quiser me dar mais nada, tudo bem, Senhor. Mas essa de conhecer a verdade na Igreja Católica, ela já é impagável, né? É. É impagável. Você já beber da fonte pura, cristalina, sem erro, né? Sem erro. Exatamente. Porque É a gente impagável. antes, a gente recebia a verdade, mas era sementes, né, digamos assim, com várias impurezas, né? Não era uma palavra pura. Completas. Lia a Bíblia aparentemente igual, mas cada um interpreta a seu modo, né? Ao modo atual, né? É engraçado, a palavra tão antiga, e aí você quer adaptar ela para o seu modo atual e para lhe confortar, né? Para lhe afagar. E aí a gente está num mar de pecado, de entranha, de sujeira, como que a palavra vai se adaptar à minha sujeira? Né? Não tem como. Então, o que vai ficar assim para o dia de hoje, para esse domingo, é quando hoje à noite formos fazer o nosso exame de consciência, fazer as nossas orações, nossas meditações, dizer ao nosso Senhor o que eu fiz, o que eu ensinei em nome dele, né? O que eu fiz e o que eu ensinei. E aí eu vou achar os meus erros, eu vou achar aonde eu tenho que mudar, aquele pecado de estimação, né? Que a gente tem, que a gente sempre acha que não dá para melhorar, mas sempre dá. Então, assim, sempre se chegar, né, a voltar igual os discípulos fizeram, voltar. E aí, o interessante, né, as multidões, né? As multidões o acompanhavam, seguiam, né? Então, assim, o pessoal, olha, você acha que todo mundo já conhece Jesus? Não sabe, nem todo mundo conhece Jesus.
Então, assim, estamos trazendo multidões, né? Estamos trazendo multidões reais, não falo de likes e nem de seguidores virtuais. Desses seguidores virtuais que nós temos no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, conseguimos alcançar uma alma verdadeiramente para seguir os sacramentos, para amar nosso Senhor, para se entregar de fato? Então, a gente precisa comer muito feijão com arroz, muita palavra, muito sacramento, muita oração para conseguir, né? Sim, exatamente. É, E é isso, gente. Eu acho que é isso daí que a Kelly falou, resumindo, né? Que a gente tem que viver o evangelho e através disso, muitas pessoas vão ser tocadas e elas vão querer conhecer, elas vão querer saber qual é o segredo, né, pra gente ter essa felicidade. Mesmo às vezes não tendo riquezas, status, bens, mas a gente vive uma paz que o mundo não dá. As pessoas estão sedentas por isso. Elas querem saber. É verdade. Sim, elas estão sedentas por conhecimento da verdade, né? Porque são muitas doenças, são muitas adversidades. Ideologias. Aí vira e mexe aparece uma polêmica, né? Assim, aquela polêmica já existia há muito tempo, a todos os dias ela tá ali, mas aí em determinado dia específico ela decide, todo mundo fala do mesmo assunto, e aí a gente começa a ver o quanto que nós estamos doentes, o como que a gente está tão longe de Deus, né? E começa a se dar justificativa para esses nossos erros, nossos pecados, quando na verdade já está tudo aqui e no nosso catecismo, em questão dos nossos mandamentos, de obedecermos, e a gente fica abismado, né? Nossa, porque essa pessoa Exato. morreu, ela era tão jovem, nossa, e vai ficar uma família numerosa, nossa, e agora quem que vai prover essa família? A gente fica com pena em certas situações, sendo que Deus é o provedor das coisas, Deus é que sabe. Aí é que está, né, quando nós partirmos. E para onde iremos, né? O que fizemos, né, para merecer, né? Porque a gente já merece o inferno, né? Então a gente já tem o inferno como lugar ali certo. Mas aí a gente está nos esforçando para sair de lá, para merecer o céu, para ir para o céu. Né? Então essa caminhada ela não é fácil, né? Ela não é fácil. Então vamos nos apegar, né? Vamos aos santos padres, vamos atrás mesmo de conhecimento, estudar, para que quando essas multidões chegarem, a gente orientá-las, né? Na verdade, falar a verdade para elas. Porque não tem coisa pior do que você ser enganado, falar um mais ou menos, a pessoa erra ali por culpa nossa, e aí fica aquele mal entendido. Isso é horrível. Então, nosso Senhor nos chama para nossa responsabilidade, né? Não vamos só colocar nos nossos sacerdotes. Nós, como leigos, também temos muito a contribuir em nossos lares, nossos pais, nossos amigos, nosso apostolado, nossos pequenos apostolados, né? Que não precisa ser algo extraordinário, porque às vezes a gente fica esperando um extraordinário acontecer para se tomar certas atitudes. Ah, eu preciso ter um cargo na igreja, ou eu preciso estar à frente de um grupo grande. Não, nosso apostolado é os nossos filhos, É o seu né? estado de vida. Se é casado, eu sou apostolado de sua família. Eu tenho meu grupinho de amizade, e aí eu sou igual a elas não vê essa diferença em mim. Opa, tem uma coisa errada aqui, eu não posso ser igual a elas. Né? Não estou falando desse negócio de querer ser melhor do que ninguém, não falo nesse sentido, mas eu estou falando assim, se alguém precisar de algo, né? Um exercício para hoje, se alguém precisar de algo, ela passar agora por um momento difícil, a quem ela vai recorrer no grupo de amizade? É você que ela vai pedir uma oração? Né? Ou ela vai ficar sozinha ali, talvez, maquinando coisas ruins, erradas. É por isso que muita gente vai para outras igrejas, porque as outras igrejas, elas pegam só esse sentimentalismo, né? Esse pegar a pessoa. Mas aí depois que ela está curada desse sentimentalismo, para onde que ela vai? Não se sustenta, né? Não, não se sustenta. As pessoas. Se alguém precisar de uma ajuda, ela vai lembrar da gente? Será se a minha amiga passar agora por um momento difícil? Será que ela vai lembrar de mim?
Eu que digo que rezo tanto, será que ela vai lembrar? Nossa, vou ligar agora para aquela, ela pode saber me ajudar. Ou, nossa, eu posso ligar para um sacerdote específico, ele vai saber me ajudar. Então, né, essas multidões, elas estão chegando. A gente está vendo que tem muitas conversões, né? Muitas e muitas conversões. Mas e aí, estamos preparados para contar a verdade para elas, né? A verdade mesmo, com medo de perder elas. Nossa, se eu falar isso para ela, ela vai voltar para a igreja dela, né? Porque isso aqui é demais. Não, vamos contar a verdade. Vamos cuidar, né, dessas pessoas. Vamos estar dispostas, vamos sair do nosso mundinho, da nossa, né, nosso confortinho, e vamos mesmo botar mesmo a mão na massa. Isso. É isso daí mesmo. É, mas tem um processo, né? Cada um tem o seu tempo, né? Tem Sim, muitas coisas que a pessoa iniciante na fé ela não vai conseguir assimilar ou entender ou abraçar, mas ela vai crescendo de graça em graça, né? À medida que ela vai correspondendo e ela vai buscando, né? é verdade. É, então é isso. Acho que ninguém tem nenhuma dúvida aqui, nenhum comentário. É, já deu, né? Uma hora. E eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que seja edificante para vocês. E até o próximo domingo. Tenham um bom domingo, né? Um bom resto aí de final de semana na presença de Deus. Que hoje é dia do Senhor, né? Então a gente tem que se dedicar mais ainda à leitura, à meditação, em buscar a Deus. É Kelly, verdade. obrigada pela sua Eu que participação. Se você agradeço. quiser falar alguma coisa, né? Se despedir, pode Não, falar. quero só agradecer mesmo pelo convite e vou pedir que rezem pelo Jefferson, nosso diácono, né? Rezem por ele, porque, gente, esse grupo apostolado, se vocês estão vendo tantas graças, tantas conversões, agora imagine o trabalho desse homem, né? Eu falo assim deste homem, eu falo assim porque sempre que você recorrer a ele, ele sempre vai estar lá para lhe ajudar. Ele sempre vai estar com uma sabedoria para lhe ajudar, lhe orientar, enfim. Então a gente precisa rezar por essas pessoas para que Deus as capacite ainda mais, os fortaleça. Porque não é porque tem alguém à frente que ela não precisa, né, de orações. Então vamos rezar pelo nosso diácono Jefferson, pelo apostolado, por todo mundo, para que a gente se fortaleça mesmo, porque a gente só vai conseguir, né, dar continuidade, permanecer firme fortes, né, espiritualmente. É a É. oração que nos fortalece, né? E eu aproveito para convidar todos vocês para participarem do nosso terço às sextas-feiras, às 10 horas. A gente reza o terço para o apostolado, para o Jefferson, para a conversão dos protestantes, pela igreja, por todo mundo. Então é isso, gente. Obrigada, Kelly. Obrigada a quem ficou. Um bom domingo. Fiquem com Deus. Tchau.